É isso aí, sente-se à mesa. Está começando mais um Proposições, esse de número 009. A gente está aqui todas as semanas, gerando esse conteúdo, promovendo esses encontros de pessoas que são inspiração, pessoas que passam pela nossa vida, pessoas que nos ensinam e pessoas que têm muito a ser compartilhado. Isso aqui é uma mesa de amigos, é um ambiente onde a gente se arrisca, por isso são proposições que a gente solta. A gente não está aqui preocupado com as nossas conclusões, mas a gente quer mesmo entregar aquilo tudo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Está aqui, ô, gente, não se engane, isso aqui não é um podcast da Dínamos, tá? Mas está aqui com a gente o terceiro pastor que congrega e que pastoreia a Dínamos. Uma salva de palmas para esse meu amigo Evandro, mais conhecido como Nex. Evandro, valeu, velho. Obrigado por estar com a gente aqui. Eu sei que, graças a Deus, a gente é muito ocupado. E recentemente você passou até por algumas questões, tem passado Verdade. ainda, familiares, mas você conseguiu se organizar, trouxe até um amigo para nos conhecer. Então, assim, mano, de primeiro, para não correr o risco de esquecer, sem falsidade, eu quero mesmo te agradecer e quero que você se apresente aí para as pessoas que nos acompanham, aqueles que nos assistem, que nos ouvem. É possível que te conheçam, mas vai sempre falar quem é você, de onde você veio, se quiser contar sua história, fica à Eu vontade. sou pregador mundialmente desconhecido, né. Então, bom, primeiro, Dani, obrigado, cara. Obrigado pelo convite. Eh, Sou lá da Dínamos, mais um. Tô lá como pastor de jovens, né, porque pastor é pastor, né. Sim, sim. E atuando como pastor de jovens hoje. Marido da Aline, pai da Liz, de 4 anos, uma figura, e é bom deixar muito claro, corintiano. Sério? Sim. E isso não compromete nada lá na Dínamos. Não, isso só aumenta o grau de unção que eu O tenho, André é o bem André palmeirense. palmeirense. Os demais, o E o Jansen. Jansen é corintiano também. O Sério, Jansen mas é não liga corintiano muito, também. liga? Ah, a gente fica tirando um barato um do outro ali, de púlpito, deixa umas mas Não é o melhor momento, assim, para se apresentar como corintiano, né? eu Era uma cre coisa que eu eu creio, é deixaria. profético, eu creio no futuro que quando soltar, o cenário vai estar muito diferente do que está agora. Tomara. Cara, muito bom. Fala assim um pouquinho pra gente da sua caminhada. Geralmente as pessoas contam mais o que tem vivido, a gente vai chegar lá. Tá, Mas sua trajetória, conversão, processo na Dínamos, entrada como um pastor da comunidade, etc. tá. Daniel, a minha conversão acontece, ou Cristo me encontrou, como queira, para agradar os 2 lados, né. Quando eu tinha 17 para 18 anos, e sempre tem a tia do coque que mora à frente, A e eu fui oração. lá e foi a primeira experiência que eu tive com uma igreja, protestante. Foi indo para uma Assembleia de Deus com o convite dela, que ela era vó de um grande amigo meu, e numa dessas ela falou: "Bom, vamos lá comigo que a sua mãe liberou você ir para estar conosco". E aí foi a primeira vez que eu fui em uma igreja protestante. A minha família em suma maioria católica, mas também não muito diferente de muitas famílias brasileiras, também e funciona também dentro de uma matriz africana ali. Então, frequentava aos sábados, é um tanto quanto curioso, porque Aham. aos sábados nós tínhamos um centro na casa da minha avó, um centro de umbanda na casa da minha avó, e aos domingos minha mãe, assim, obrigava a gente a ir para a missa. Então essa era a nossa realidade, foi por muitos anos isso daí, até que um dia eu cheguei para ela e perguntei, para o meu pai também, falei: "Ué, mas por que os 2, não pode ser só um e tal?". E eles não souberam me responder, e aí então foi onde eu comecei a me aprofundar. Resumindo uma história longa, um amigo me chamou para frequentar uma célula, um grupo pequeno, que acontecia na casa dele, e o mais interessante é porque ele ia para o rolê comigo, e ele falou: "Antes da gente ir para o rolê, vamos antes passar nesse pequeno grupo", que era na casa dele. Ele era o anfitrião desse pequeno grupo. E aí nesse pequeno grupo, participei e falei: "Ah, então beleza, então a gente passa lá e de lá a gente vai pro rolê aí, pra bagunça". Chegando lá, eu conheci a Esther Lara Galina. A Esther tinha 14 anos e ela liderava esse pequeno grupo já. Eu queria Já uma era um pequeno grupo da Dínamos. da Dynamos. E aí foi aonde eu me conectei bastante com a Esther, mas não frequentava a igreja. Frequentava ali o pequeno grupo que acontecia, mas não frequentava a igreja, nunca tinha ido.
E aí até que houve a oportunidade, não tinha mais desculpa para dar para não estar lá. E aí eu peguei, fui, conheci o Dênio Júnior. E uma vez que eu estava lá, permaneci. Então, assim, a minha conversão, a minha primeira experiência foi dentro de uma assembleia, onde eu fui lá porque fui convidado, mas a minha única igreja até hoje é a Dínamos. Eu não conhecia outra realidade, entendeu? Nascido e criado. Nascido e criado, E a cria da casa. transição ministerial? Quando que acontece? Você se vê esse chamado pastoral Tá. e talvez até focado em juventude ou não? E aí a Ou gente... sempre foi? Na- Sim, eu vou ser pastor de jovens. Não, não. Na verdade, o que aconteceu? A minha família sempre foi muito espiritualizada, assim. Então, embora nós tínhamos ali frequentando uma religião de matriz africana, indo também para uma igreja católica, e a maior preocupação dos meus pais era: você não pode ficar sem nenhum lugar, você vai ter que escolher algum canto aí para você frequentar. Uhum. E aí, isso daí sempre foi muito forte dentro da nossa casa, dentro da nossa família, e muito aberto também, muito tranquilo para escolher qualquer canto que você fosse. Mas tinha que ter uma crença em alguém. Aham. E aí, a partir daí, eu sempre gostei muito de ler, mas eu era muito mais curioso, na verdade. E aí, depois disso, eu comecei a iniciar o curso de Publicidade e Propaganda. Sou formado em Publicidade e Propaganda pela Universidade Metodista, Metô, lá Aqui? Metô. E aí, depois disso, me formei. No último ano, eu ganhei uma bolsa para estudar tempo integral nos Estados Unidos, começar o seminário. E aí, isso daí, para mim, foi a virada de chave completa, porque eu entendi que Deus estava me chamando dentro daquela oportunidade. Eu já estava dentro da Dínamos, já estava caminhando, já estava muito envolvido já na vida da igreja, mas eu percebi que Deus estava me chamando para um nível maior de responsabilidade e de entrega. Uhum. E estar nos jovens, para mim, sempre foi uma realidade, porque eu vi os jovens da igreja Dínamos tomando forma. Uhum. E aí eu percebi que ali era algo diferente, o próprio Espírito ali conduzindo todas as coisas. Aí uma coisa muito curiosa é porque eu não consegui pegar o meu diploma de publicidade e propaganda, porque ou eu me formava ou eu perdi a bolsa. Então eu decidi ir, e na teoria eu não me formei, Nossa, porque tinha que estar lá os no seminário. 45 segundos tempo. Eu tinha a formatura acontecia ali, a colação de grau mais ou menos entre fevereiro e março, acho, e eu tinha que estar lá nessa época, pisando lá na Flórida, e foi um arranjo de Deus. Foi um E arranjo de quanto tempo Deus. você ficou lá? E aí eu morei lá por 2 anos. Fiz Legal. seminário lá por 2 anos. Legal. Voltei, fiz convalidação, mas lá na Flórida permaneci por 2 anos. Que legal. Fazendo seminário. Deixa eu aproveitar, falando que você falou publicidade, propaganda, eu lembrei da propaganda. Que eles ficam falando, tem que falar no começo. Eu sempre esqueço. É isso aí, gente. É o seguinte, transicionando aqui, se você tem acompanhado a gente e você tem vivido ministério ou não, frequentado igrejas, a gente vai falar hoje muito focado assim no ministério mais com a juventude. Então, pedido simples que a gente faz. Se você puder, não vai te custar nada. É só você curtir aqui embaixo. Você pode curtir. Se você curte o vídeo, é simples, não te custa, mas isso traz engajamento. Então, o YouTube, a plataforma, vai entender que esse vídeo faz sentido. Então, se está fazendo sentido para você, você pode curtir. Você também pode compartilhar, pode comentar. É uma forma da gente interagir. Você pode fazer perguntas, a gente vai conseguir responder simultâneo, mas a gente pode responder depois com toda certeza. Então, por favor, curte aí, comente, e se você puder, tiver visto Deus, os anjos, a glória, você compartilha, manda agora para um líder, pastor de jovens, ou um pastor jovem, para você mandar e ele poder aproveitar essa nossa conversa aqui. Cara, seguinte, você vai para a Flórida, fica 2 anos, então aí você está aí com seus 20 e lá vai. Quando eu volto da Flórida, eu tô com 23 para 24 anos. Aí você já vem e quando você volta, você já assume alguma função pastoral na congregação? Não, a gente estava passando por uma transição tanto quanto interessante, porque o Dênio Júnior estava assumindo a igreja local. Foi quando o Dênio pai saiu. Saiu, Dênio Júnior assume, Dênio Júnior tinha por volta de 21 anos, 22 anos assumindo uma igreja local, que já foi assim um boom, né? Foi uma coisa assim muito fora, muito fora do comum. Muito fora do comum. Na verdade, eu desconheço algum ministério que tenha feito uma transição
pelo menos com essa idade, né? 21 anos. Muito precoce, assim. Mas o Dene é muito precoce, né? Aham. E aí, nisso, tô voltando pro Brasil, o Dene fala, ó, e aí, o que você quer fazer? Você quer assumir? Você quer liderar um pequeno grupo? O que você quer fazer? Eu voltei falando, eu quero servir, cara. O que tem para fazer aí? Eu quero servir, estou aqui para servir. O fato de eu ter estudado aqui e ter criado uma bagagem não isenta de estar envolvido em outras áreas da vida da igreja. Então, o que precisar, eu estou aqui para isso. E aí, nisso, então, a Esther casa com o pastor André Galina, hoje meu pastor, e ele assume os jovens. Então, fica aqui o Daniel Júnior, o pastor André Galina, aqui nesse primeiro momento, com os jovens. E eu chego. E aí, acabo sendo ali o suporte para o pastor André, até que, num passado recente, o Daniel Júnior começa lá em São Paulo, o André assume, e aí acontece essa relocação e eu acabo assumindo os jovens. Tá. E nesse inteirinho? Estava ali servindo? Estava servindo, estava liderando o GC. Na nossa comunidade ali existe a nomenclatura de discipulador, né, que é aquele que cuida dos pequenos grupos e tal. Tinha uma quantidade expressiva de pequenos grupos que caminhavam comigo com a minha esposa. E tocando assim, e vamos embora assim. E foi isso. O que está acontecendo? Esse era o cenário. Cara, eu estava lembrando hoje, porque também já vivi esse processo. Acho que quase todo mundo passa pelo Ministério com Juventude, mas poucos ficam, assim. Eu conheço alguns pastores que são mais velhos, Jaziel, o Marcelo Gualberto, da MPC, o Jaziel Jovens da Verdade, já são idosos, né? E continuam com vigor, comunicando, mas nem sempre foi assim, né? A maioria das pessoas vão assumindo, vão abrindo o leque para novas possibilidades conforme vai ficando mais velho. E hoje, cara, uma das coisas que até para mim é muito difícil, quando alguém me fala assim, Dani, tá, você vem aqui falar com os adolescentes, eu falo, velho, como que fala com adolescente? Eu nem sei a última série de adolescentes que eu faço ideia, cara. O que eu faço? Então, assim, por que de tudo isso? Eu fiquei meditando, tentando lembrar, né, puxar na cabeça. As transições são muito rápidas. Então, a gente está congregando aqui, pastoreando essa congregação aqui há 10 anos. Cara, 10 anos é muito tempo. Antigamente, não. O Ministério com Juventude, você vai poder falar melhor, eu acho que é algo recente a nível de história da igreja. E eu fiquei pensando, cara, nossos avós não tinham Ministério de Juventude porque eles casavam com 16, né? Então, assim, depois os nossos pais com 18, 20, e agora a gente tem um espaçamento maior. Sim. Então, eu estava lembrando essas coisas de geração, baby boomers, vocês devem dominar um pouco isso. Geração Z, X, etc. Millennial, Alpha, etc. As gerações tinham um espaçamento, né? Aqueles de 25 a 30 anos. E encurtou demais. Isso encurtou demais. Então, o Ministério com Juventude, agora, ele é muito mais dinâmico, né? Muito. Como que tem sido essa experiência nesses últimos anos para você, que já viu uma transição geracional? Você pegou um menino lá com 13, 14, agora ele está com 20 e pouco, e ele é um homem formado, outra natureza, outro estilo de vida, outros princípios, entre aspas, e você vem vindo aquela criancinha que você pegou no colo, agora está lá nos adolescentes. Como você tem vivenciado essas transições? Quanto que isso afeta o ministério, a linguagem do ministério? Cara, isso é muito interessante, porque assim, eu sou de 90. Você é novo, de 90. Sou 90. Nossa. 33. Eu tô ficando velho, viu, Gabriel? Sou da década de 37, 90. Mano. Sou 90. Então, assim, é estranho você pensar que um menino que nasceu em 2000, ele tem 23 anos. Na minha cabeça ainda parece que a conta não fecha, né? O cara não viu o Ronaldo, né? Fazendo aquele golzinho contra o Oliver Kahn. Maravilhoso. Quase morri naquele jogo. 90. E aí, eu acho que a nossa geração, e eu te incluo nisso, que eu acredito que é uma geração de transição, né? É uma geração que conseguiu brincar na rua, conseguiu desenvolver amizades ali na rua, almoçando na casa do seu vizinho, sua mãe ficando muito tranquila, mas sem internet, mas é uma geração que também viu a evolução e começou a ter internet, muito diferente de quem nasceu em 2000, que não sabe que é uma vida sem internet. Eu estava com a minha sobrinha tem
vai fazer 19 anos, 18 para 19 anos. E aí eu entrei com ela no carro, e aí ela falou assim: "Tio, como que você chegava no lugar sem GPS?" É, Aí eu falava para ela: "Ó, existe aqui um guia que você 4 olhava rodas, 4 rodas. e tá ali, você pesquisava, tal". E ela ficou assustada, cara. Ela falou assim: "Não, é impossível alguém chegar num lugar sem GPS". Então, nós somos essa geração que é a geração da transição, é uma geração que está no meio do caminho, que viveu os 2 cenários, né. É, a gente tem mais tempo de internet do que menos, mas a gente conseguiu Exatamente, mas a ver. gente Aham, conseguiu, aham. experimentar e ver que dá para viver uma vida muito boa, Eu tô até inclusive. torcendo pra aquele negócio do Sim, sol ser verdade. verdade. Ficar uns 3 meses aqui sem internet. Seria bom Então, demais. seria. E aí a gente consegue ser essa geração aí de transição. E a gente começa a perceber também a evolução muito rápida, né. Antes você tinha um gap aí de 10 anos para muita coisa mudar. Hoje Uhum. em 5 anos você consegue ter uma mudança muito, muito Não, expressiva. o Pix, parece que a Pix. gente tem isso desde que a gente nasceu, né. Cara, Faz alguns anos. minha mãe fez, para comprar o primeiro DVD da nossa casa, a parede de Crediário, DVD, ela fez um crediário, cara. Não, mentira, ela fez um, meu Deus, esqueci o nome. Como se fosse um financiamento ali que você vai pagando ali, consórcio, um consórcio, exatamente, para comprar um DVD. Hoje, se você fala para alguém assim: "Vou comprar um aparelho DVD", DVD. cara, isso é obsoleto, cara, você não usa isso daí. E DVD perdurou por muito tempo, Sim, muito tempo. há muitos anos. Quem não Muito. rolou muito foi o Blu-ray, né. Aí Foi entrou e mais saiu, veloz, né. entrou e saiu. É. Aí, beleza. Então hoje você tem um encurtamento muito maior. Cara, 5 anos aqui você tem um, eu acho que Muda até muito, né. menos. É, Você cata 3 anos, você consegue ver uma mudança, assim, abrupta, assim, de muita sim. coisa. Ah, Então, o iPhone eu acho que lançou em 2008, alguma coisa 2008, assim. Então nós estamos no 15. então você vê, assim, você lembra da sua vida sem um smartphone? Cara, você quase não lembra aquele da Nokia, da cobrinha. É, cara, aquilo era uma Exatamente, delícia, mas a gente não lembra exatamente. como que era. Você tinha que colocar crédito e tal, e Crédito, era nossa. todo um evento ali por trás e tal. Então, eu acho que o maior desafio hoje é você se dispor a entender essas transições. Uhum, Eu acho que esse é o maior desafio de um pastor que está ali exercendo o pastoreamento de jovens. uhum, Ele acompanhar essas transições que são muito rápidas, são rápidas, né? É uma coisa absurda, assim. E uhum. você perde o time muito rápido também. E automaticamente você acaba perdendo a linguagem. Então, tem que se dispor a conhecer o universo. É Na aquilo que você prática, falou. como que você faz isso? Cara, No dia a dia? Você vai ver uma série ou tá com os meninos? o Porque fa... com o jovem não tá tão longe de você, o cara de 22. Agora o de 12 é é uma distância, assim. grande, muito grande, muito grande. Não, e eu não posso ser hipócrita e falar pra você que eu sei tudo que tá acontecendo no universo deles, porque não sei, cara. Uhum, Não sei. E aí, o que que eu faço? Eu sento com eles para que eles me informem. Então, a troca ela é mútua, porque uhum. eles me explicam muito do que está acontecendo dentro do universo deles e eu tento agregar um pouco também dentro da minha experiência de vida. Então, precisa haver essa disposição de, inclusive, sentar com essa galera de 12, que hoje lá na Move é a partir dos 13 anos. 13. 13, 14 anos. Qual é o Só, recorte? só que é dos 13 e hoje o corredor chega até os 35 e tem gente de 39, Nó. entende? Uma liderança, claro, específica para cada área, mas o corredor é longo. De 13, Que nós chamamos de rock, mas que está mas é dentro, separado. tem uma liderança específica e Ah, tal, mas o culto de jovens, eles fazem parte. Eu que faço é o Move. questão disso, que é o Move. E eu faço questão disso. Por quê? Para ter referência, identificação. Integração. Exatamente. E era uma coisa que, quando eu entrei, não percebi isso, não tinha isso. Uhum. E era muito difícil, parecia que era dois mundos muito desconexos e tal. Mas a grande verdade é que o menino de 15, ele não queria ser tratado como um menino de 15, ele queria ser tratado como um menino de 18, como um moleque de 18. Aham, E o aham. de 18 queria ser tratado como um de 22, 25. Tá sempre pra frente. Exatamente. Uhum. Então, uma das estratégias que nós utilizamos lá, e isso daí tem feito muito sentido para nós, é isso, tentar, de alguma forma, trazer todos os universos no mesmo lugar ali. É, E a gente acaba fazendo isso nos um cursos. dos maiores desafios eu acho que é esse, cara, a integração. Porque às vezes o ministério da igreja local com juventude é tão bacana que se torna
uma avenida paralela a Exato. tudo. Então você consegue já ver hoje a conexão não só entre é rock? A Rock, A isso. Rock com a Rede Move inteira, com a Dinamus inteiro, você esses adolescentes servindo em outros Isso aí. ministérios, É isso aí. propositalmente eles são, eh, aconselhados a se envolver em outras coisas? Sim, sim. Uma vez que ele faz parte ali de um pequeno grupo, de um GC que nós chamamos, ele tem um GC todo personalizado para ele. Então tem a cara deles ali, tem o jeito deles, a liderança é eles. Uhum, Eu não coloco um cara de 35 para estar com eles ali, por causa dessa identificação, dessa sim, troca e etc. sim. Então são eles fazendo. Uhum, Hoje, essa galerinha aqui dos 13 até os 17 tem um culto específico para eles também. Então tudo isso fomenta a ideia deles se sentirem ativos. E aí, automaticamente, outros, né? Porque eles andam em tribo, né? é tudo tribo, Anda em é tudo tribo, tribo. cara. Anda em tribo. E aí, o crescimento também acaba sendo muito explosivo, porque é eles fazendo, é mão na massa, é eles ali ativos, eles desenvolvendo, eles fazendo, eles pregando, eles tocando, eles fazendo. Sim, sim. Eu fico assim, historicamente, eu consigo lembrar de alguns ministérios que eram tão fortes, mas eram totalmente desaliançados da igreja, cara. E até algumas divisões a gente viu. O cara pastor de jovens, o cara era muito top, mas ele andava totalmente paralela, ele saía, Saía, abrir uma montava o ministério igreja, deles. Como que vocês têm feito também na prática? Porque isso é um desafio de muita gente, integrar os adolescentes, os jovens ao todo da igreja. Na prática, quais são os exercícios que vocês fazem para que esse cara entenda a visão da igreja como um todo, para que os líderes respeitem a liderança da igreja como Uhum. um todo, não seja várias igrejas dentro daquela igreja, na prática, assim. É, hoje, eu acredito que das chaves é o fato de eu ter um ótimo relacionamento com o meu pastor, que é o André. O André tem 34 anos. A minha diferença dele É, é não meses, é. é pouquíssimo, Aham, entendeu? A gente seria da mesma sala se a gente uhum, estivesse na escola. Então, nós não temos muita diferença. Nós somos amigos. sim. E nós, constantemente, toda semana, temos uma reunião de presbitério onde a gente fala do macro. Cara, isso daqui. E eu reconheço que ele é o meu pastor. Eu reconheço que ele é autoridade. Eu reconheço que ele é a liderança do qual o Senhor proporcionou para a minha vida. Aham, Então, eu faço parte do macro. sim. E eu acho que boa parte da liderança, da liderança jovem quer fazer uma coisa paralela, entendeu? Quer superar e não olha para o todo. E aí tem um pouco de ego, talvez, aí envolvido, um pouco de. Ainda mais nesse Pois sendo é. da mesma Então, idade. assim, nós estamos construindo algo geracional. Então, a gente precisa abrir o quadro, sabe? Aham, Eu acho que falta para muitos líderes de jovens de igrejas locais que, primeiro, construam um bom relacionamento com o seu pastor. sim, Cara. Entenda que o seu pastor não é seu rival. sim. Você não está ali para conflitar com ele. Você está ali para fazer uma parte do macro, do todo. Uhum. São todos a favor de todos, né. Exatamente, exatamente. E o mais interessante é que da onde parou, da onde você assumiu, você tem condições de aplicar o que você acredita dali para frente. Sim. E dá para você fazer isso dentro da estrutura, dá para você fazer isso dentro do Uhum. que, do que o Senhor ministrou, liberou para o seu pastor local. Eu acho que falta essa sinergia e essa disposição de pastor da igreja local com o pastor de jovens e entendendo, sabe, de forma muito humilde, com o coração muito rasgado. Ó, esse aqui é o plano macro. Sim. Isso aqui, ó, isso aqui é o que nós pensamos igreja e tal. E aí tem uma porção aqui dos jovens, que também tem uma porção do kids, que tem uma porção ali. E aí a gente vê o todo. Sim, Mas ele ainda continua sendo pastor da igreja, entende? sim, sim. É porque eu acho que isso roda bem por causa desse alinhamento de vocês, É, mas pode ser que em outras realidades não haja esse mesmo alinhamento, essa mesma disposição. O cara que vem para os jovens é tipo assim, não, acho que ministério com a juventude é o melhor termo, mas na maioria ou em algumas realidades locais não é um ministério, é uma coisa do entretenimento. Então, cara, não tem o que fazer com esse jovem. Pega um menino lá do seminário,
Traz ele para cá, vai ver um seminarista, vai ganhar pouco, baixo custo, mas vai fazer cine pipoca aqui, vai ter Vai nada entreter. contra, Vai, nada vai contra, entreter nada aí. contra. Mas há uma linha, por exemplo, os retiros de carnaval, embora sejam muito bons, porque feriado a gente consegue ficar mais tempo, Sim, mas eles nascem nesse universo de entretenimento, cara. Os jovens não podem ver o que está acontecendo não, fora, então a gente cria um universo paralelo. sim. Muitos pastores, essencialmente aqueles que vivem a realidade mais antiga da igreja, que não teve ministério com juventude, eles têm essa visão de, vai lá, entreter, entretém essas crianças, que chama de crianças, faz qualquer coisa. Então, assim, eu conheço gente que serve e serviu anos e anos e anos na igreja local, nunca sequer teve uma conversa com o pastor presidente, ou com o Uhum. pastor Muito sênior, distante. É, muito distante. Então, aí sim, você cria um ambiente propício a duas realidades, de repente até linguagens, de repente teologias completamente diferente. divergentes no mesmo lugar. E não se tem a noção da importância do Ministério com Juventude. Sabe uma coisa que você estava se apresentando, sabe que eu lembrei? O André, o pastor André, a Aham, gente chama de André, o André sentou aqui, falou que se converteu na adolescência. O Aidan sentou aqui, se converteu na na adolescência. adolescência. Aí né, ficava na minha casa. Você sentou aqui, se converteu na adolescência. Eu me converti na adolescência. Então, assim, e a grande parte das pessoas que eu conheço se converteram na Na adolescência. adolescência. Essencialmente os pastores. Sim. Parece que nessa fase de transição de vida, Jesus, pá. Então, eu vejo, cara, que é mais do que entreter. Então, assim, a minha pergunta para você depois dessa longa introdução minha é qual é a importância de um ministério com essa carga dessa palavra? Tá. Um ministério com a juventude, não qualquer coisa com jovens. Entretenimento. Entender a essência espiritual para esses caras, para essas meninas nessa fase. O que você tem visto, assim, os milagres que você vê, e etc. Tá. A importância. Você falou do fato da Dorca estar há 10 anos, né? 10 10 anos, anos. tá? 10 anos. O cara que entrou com 20, hoje ele tem 30. É muito tempo. E é outro Eu com cara. 27, 37, meu Deus. É outro cara. Outro cara. É outro cara. Então você imagina um jovem que entra com 15. A gente está falando de 25 anos. Então, a partir daí, a gente já começa a ter uma boa noção da importância do trabalho com jovem, porque a gente está falando também da qualidade da igreja do futuro. Claro. E 10 anos passa assim, ó. Passa muito rápido 10 anos. E numa vida de um garoto de 15, 13 anos, a experiência que ela vai ter vai ditar, inclusive, a qualidade do que nós estamos falando de cristianismo daqui para frente, Tá. nos próximos 10 anos. Eles vão assumindo as lideranças. Aham. Exatamente. Então, poxa, é um entretenimento pelo entretenimento? Vamos ser bem realistas, o mundo dá coisa assim infinitamente mais da hora. Uhum. Tem o Lollapalooza acontecendo lá, R$ 1.000 o ingresso. Uhum. Muito mais da hora que a sua igreja. Uhum. Muito. Mas mais do que entretenimento, é o relacionamento com Cristo, cara. E eu acho que aí mora a grande cereja do bolo. Porque mais do que entretenimento, a gente tem que pregar evangelho, cara. Uhum. Então, se a gente está falando assim, de um início de um ministério de jovens, a gente tem que falar de duas coisas, ao meu ver. Proporcionar, fazer de tudo para proporcionar um cenário para que esse adolescente, esse jovem, tenha uma experiência marcante com Cristo. Com Cristo. Eu não estou falando de uma boa banda, tal. Eu Sim, estou sim, falando, sim. cara, juntar para orar, cara. Aham, aham. Junta para orar, junta para ter experiência com Deus. E comunhão. Relacionamento dos irmãos. Porque mais do que culto, mesa, cara, a gente tem relacionamento. Uhum. Relacionamento. E aí, isso daqui vai ditar muita coisa. Uhum. Isso daqui vai moldar e aí vai tirar essa mística, essa problemática e essa dor de alguns pastores, eu acho, de que, cara, é melhor eles ficarem aqui do que ficarem lá no mundo. É. Entendeu? Porque ficar aqui sem o evangelho e ficar lá sem o Pronto, você evangelho, matou. Você matou a charada. porque depois quando Entendeu? ele não tiver obrigado a ficar aqui, aí, É, amigão, acabou. Aí aí acabou. Então, mais do que. Qual que é a importância? Primeiro, a gente pensa no futuro, do futuro da igreja, na qualidade que vai ser. Segundo,
eu acredito que Jesus está à porta aí. Uhum. Eu acredito que Jesus está bem próximo de voltar. E eu acredito na qualidade dessa noiva de Cristo que Formado. tá sendo formada. E eu acho que hoje é impossível, arrisquem dizer, impossível ou muito difícil você ter uma igreja socialmente relevante sem uma presença de um ministério jovem. Uhum. Eu acredito. Sim. Que é muito difícil você ter um ministério que sai ali das quatro paredes se você não tem um ministério jovem dentro da sua comunidade. Uhum. Então, eu fomentaria isso. E aí, claro, talvez a sua comunidade vai começar com 10, 15, 5 irmãos. E 5, daí? E daí? 5. Ah, Né? Valorizar os pequenos começos. sim. Mas já com a cabeça voltada nisso, de formação de Cristo nele, não para apagar incêndio. Sim. Porque muitos pastores têm essa percepção, né? Vamos juntar aqui para a gente tentar apagar o máximo de incêndio possível. Não deixar o menininho Evitar beijar a problema. menininha, não deixar o cara ali e tal, junto. O cara não pode ter o primeiro contato com a maconha, o cara não pode entrar ali. Então, a gente fica pensando em cercos ali, como se o evangelho, a pregação do evangelho não fosse suficiente para isso. Uhum. Então, eu acredito que, dentre várias coisas importantes de ter, essas daí são algumas delas. Sabe uma coisa, cara? Às vezes a pessoa tá te ouvindo e fica lá no fundo do nosso coração assim, pra você é mais fácil, porque você tem a estrutura, tem uma igreja que te abre possibilidades. E as pessoas pensam que sempre foi assim. Cara, hoje à tarde, pensando para conversar com você, porque eu estava em dúvida das pautas lá, se a gente ia falar de amizade, talvez na Aham. próxima, porque você gravou um vídeo que estourou sobre isso Estourou, aí. cara. E aí até te mandei mensagem, lembra? Lembro, Então é a lembro. próxima Eu pauta. escutei, inclusive. Então. Aí eu falei, não, vou falar sobre juventude. Porque quando eu era adolescente, me converti lá com os meus 14 anos, era isso, não tinha um ministério com adolescentes. Era tipo, saiu da criança, virou jovem. E aí eu falava com os meus amigos assim, cara, a gente podia fazer um negócio com adolescentes, né? Aí eu me lembro da primeira reunião com adolescentes da minha igreja. Eu e mais 3. 4 pessoas. É. E foi barato, assim, porque não era 4, mas era 4, era nós, assim, não tinha nada, não tinha sala, não tinha estrutura, não tinha nada. Graças a Deus, aquilo foi se tornando, foi tomando forma. Depois de 1 ou 2 anos, a gente já tinha lá 50, 60, porque Aham. adolescente brota, né? Brota. A gente conseguia fazer coisas bacanas lá, dentro das nossas possibilidades. E, 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 e as pessoas ficam nessa leitura de olhar a nossa vida hoje e achar que o negócio nasceu assim, né? Então, para quem está lá numa igreja eh, sem estrutura física, sem estrutura, sem condições de injetar grana para isso, assim, quais você acha, quais são os primeiros passos para quem quer sonhar um ministério com juventude, mas não tem ainda uma estrutura para isso? Como a gente acha que a maioria das igrejas tem, não tem. A maioria das igrejas não tem Sim, estrutura. é isso E às aí. vezes eles acham que porque você tem é mais fácil para você, mas eles não fazem Não faz ideia ideia, do que é. Então, você como alguém que tem vivido isso, cara, Ministério com Juventude, qual é o primeiro passo? O que você faria se você tivesse que começar de novo do zero, num lugar menor, etc. Tá, se eu tivesse hoje lá, no início, a gente quebrou muita pedra, cara, muita pedra. Hoje o Ministério de Jovens lá carrega o nome de Move, e esse nome sentou eu e o Dênio Júnior dentro na mesa da faculdade. O Dênio Júnior também cursou Publicidade e Propaganda, só que ele não terminou. Lá na Metodista, a gente sentou no centro de convivência da faculdade e falou assim, cara, Deus tem algo com os jovens e nós precisamos nos dispor para fazer alguma coisa. Ninguém sabia o que ia fazer. A gente só sabia que Deus ia fazer alguma coisa, mas a gente não sabia o que ia acontecer. Sentamos lá e vamos dar um nome para essa parada. Vamos dar um nome. Move. Por quê? Devido a uma grande onda do mover de Deus que nós acreditávamos. Aham, Nós tínhamos assistido um filme chamado A Onda. Você já assistiu? claro. Clássico. É. Então, dali, a gente ressignificou o Aham, negócio, mas dali surgiu a ideia de, cara, jovens com propósito. Nós precisamos ativar jovens com propósito. Nós éramos 10, 15 aham, ali, sem saber o que fazer, reunia de sábado, não sabia o que estava fazendo. Mas tinha uma sede no nosso coração, buscar Deus. Então, se você hoje, a realidade que você se encontra é de estar numa comunidade, talvez com não muita estrutura,
fomenta o relacionamento com Cristo. Uhum. Porque se você acha que estrutura vai manter as pessoas, você vai ter que ficar pensando em estrutura o resto da sua vida agora para ficar que as pessoas permaneçam ali. Aí você vai viver faz arquitetura, né? Não, você vai viver, cara, você vai ter que montar, Design de você vai interiores. ter que fazer, em vez de É. teologia, você vai ter que fazer exatamente design de interiores. Porque se é esse o motivo porque as pessoas vão vir, agora você vai ter que dar um jeito de sustentar essas E é pessoas. caro manter esses caras por estrutura, hein? Entendeu? É uma vida. Agora, quem tem experiência com Deus, meu amigo, não importa se é num quintal, não importa se é num prédio enorme, não importa, cara. O cara quer Cristo. E aí, como consequência de alguém que quer Cristo, o reflexo é o desenvolvimento, o trabalho, mão na massa, e aí você consegue ver senso de pertencimento, a galera começando a fazer, a desenvolver. E aí não é nem aquela, tipo assim, aquela coisa, né? Você tem ali várias referências, você mira lá em cima e acerta aqui embaixo, mas não importa, porque é vocês que estão fazendo, Uhum, entendeu? uhum. É a nossa, a gente percebeu, cara, é a gente colocando cartaz ali para fazer o negócio, é a gente colocando celofane na luz para ficar de outra cor, é a gente tentando. E aí nisso daí mais uma vez eu digo, voltando a buscar a Cristo, essa daí é uma consequência. A excelência acaba sendo uma consequência de quem é apaixonado por Cristo. Então, foi isso, e esse foi todo o processo. Ah, vou iniciar o ministério de jovens. Preciso fazer culto todo sábado? Claro que não. Claro que não. Uhum. Mas fomenta a comunhão ali. Cara, vai jogar o boliche com a galera. Nossa, Vai na nossa época era ping-pong na igreja, ping-pong com a cara. galera. É o Vai máximo. ali. Vai ali tá junto, mano. Pega a casa de alguém lá, assiste um filme lá com a galera, esteja junto. Poxa, aí quinzenalmente, uma vez por mês, quinzenalmente, e depois vai aumentando a frequência, e aí você está fazendo uma vez aí, talvez, toda semana. Uhum. Hoje, inclusive, não é a nossa realidade. A nossa realidade hoje é um culto da Move, um GC. Um culto, um GC. Então Vai intercalando. eu tenho 2 cultos no mês. Uhum. Eu tenho 2 Focados na cultos no juventude, mês. né? Eu tenho 2 cultos no mês, que é o nosso momento, é o culto dos jovens, entendeu? É o mesmo prédio, é a mesma cadeira, é a mesma luz. Só que é o culto dos jovens, tem a característica deles, tem o jeito deles e tal. Isso daí muda tudo, né? Porque aí tem o senso de pertencimento. Então, se você está começando aí com 10, 15, 5 irmãos, gera neles paixão por Cristo, cara. Paixão Eu, pela eu lembro quando a presença. gente viajava mais com, pregando para jovens, etc. Muita gente queria o velho Ctrl-C, Ctrl-V, né? Tipo assim, eu lembro que naquela época que a banda, luz, que eu só acho que sempre teve, né, que, luz na igreja foi um Uhum. drama. E aí, banda completa, aí você ia na igreja do É. cara, tinha 7 pessoas, tinha 6 na banda, ficava um só assim, eu, que era Deus. Falando, mas só subir o cara e fazer todo mundo aqui. Então, porque eu acho assim, tem uma coisa que as pessoas não percebem, que é a identidade do processo, que nem você falou. Em algum momento você e o Denis sentaram e pensaram aquilo. Vocês não claro, instigados por outros movimentos, filmes, etc. Mas vocês falaram assim, cara, o que Deus está trazendo para nós? Não era só assim, eu vou pegar e vou pôr movie e vou tirar uma foto lá, vou pôr uns puff, lembra aquela época dos puff? Puff, Vou pôr todo uns lugar era puff. puff, e a Meu gente usou sonho da muito. galera era ter uma máquina de coca. Hã. O que eu, assim, acho o máximo se tiver. Mas é, eu sempre falava para as pessoas, cara, comece pelo começo. Qual é o começo? Buscar em Deus a identidade de vocês. Perfeito, Então, perfeito. são 3, são 5, são 15, são 200. Isso não altera o valor da Perfeito. localidade. O alcance vai alterar, mas a vivência local, com 3, 4, 5 bem feitos, que estão realizados daquilo, porque a partir da identidade, você encontra o senso de missão. Então a maioria, assim, maioria não, você fala maioria, estou errado, mas uma parte considerável dos ministérios estão tão presos ao entretenimento que não sabem por que existem, não sabem. Se acabasse, tá Acabou. bom, faz parte, Deus é assim mesmo, encerra ciclo. Então não tem. Nós nascemos para isso, essa é a nossa vocação. É, Então, assim, eu acho que é isso, que é talvez a Move e todo o processo que vocês viveram, a Dinamos teve uma explosão nesse momento aí de sim, vocês. sim.
batismos e mais batismos, É, pessoas e mais pessoas, mas ninguém sabe que isso começou numa mesa de universidade com 2 pessoas, falando assim: "Cara, o que Deus tem para nós?". Então, cara, tem como você abordar um pouco dessa experiência de vocês, de ter encontrado essa chave da identidade nesse processo? Vocês não faziam ideia que ia acontecer, que ia ser. Vocês estavam lá intensos, né, felizes já, desde os 10, 15 que tinham lá. é muito interessante você falar sobre isso, porque eu vim pensando no carro, uma, uma das grandes barreiras para que os ministérios de jovens, e, enfim, os ministérios possam experimentar a totalidade daquilo que Deus disse a eles, Uhum, que é a barreira do tempo, cara. uhum. A barreira do tempo. Eu escuto o pastor Gustavo Paiva dizendo por várias vezes, né? Demora muito tempo para Deus fazer de repente. E demora realmente muito tempo para Deus fazer de repente, cara. Muito boa. A gente demorou nessa brincadeira aí, e eu não acho que a gente está no auge. Sim. Na verdade, eu não 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 sei. existe isso, É, isso aí entendeu? é os outros que têm que falar. Exatamente, eu não sei. Mas, assim, essa brincadeira a gente está falando aí de 10 anos. De 10 anos, cara. Dele já teve filho, eu já tive filho, já casei, já abri igreja, não sei o quê. Mas a gente sempre teve essa certeza. Sempre teve essa certeza. Então, se talvez aí você está hoje como um líder de jovem, um pastor de jovens, talvez você está plantando, talvez você está regando. Não sei qual que é a fase A que você estação, está. né? Exatamente. Mas uma coisa é muito clara e precisa deixar muito claro. É exatamente isso que você falou a respeito de identidade. Por que, que nós estamos fazendo o que estamos fazendo? Uhum, Nós não estamos aqui para entreter, nós estamos aqui porque nós acreditamos que esses jovens aqui serão os próximos influenciadores da sociedade. Nós acreditamos que, uma vez que você tem experiência com Cristo, você pode estar em qualquer lugar, a sua essência ela não muda, cara. uhum. Porque a sua essência é uma essência do segundo Adão, aquele que venceu em meio ao deserto, e não do primeiro que caiu no meio do paraíso. Então, isso precisa estar muito claro. Então, Uhum, aí a gente consegue incentivar o jovem a ir para a faculdade. Cara, o que você está fazendo aqui? Você acha que você vai subir no púlpito? uhum. A gente está aqui reunindo 500 jovens. Se 5% subir no púlpito, é muito. É o ano inteiro. É muito, cara. É, É é. muito. Mas você tem ali, cara, você é um missionário naquele lugar. O Senhor te deu um talento, o Senhor te deu dons. E aí? O que você vai fazer com isso daí? Você é o pastor de algum lugar. Uhum. Você entende isso? Não, entendo. E aí Então eles têm a então foi esse o DNA que responsabilidade. vocês entenderam. Exatamente. Mais do Então, que entreter, enviar. enviar, cara. Enviar. Treinar, capacitar, enviar. Eu não sei se você lembra da época que era muito utilizado a, aquela máxima de que igreja é um, onde o avião pousa Uhum, e sai, né? Assim, igreja é um hospital primeiro, né? uhum. Igreja é um hospital. Eu nunca curti muito essa terminologia, porque Aham. eu acho É que não muito combina. aberto, é muito aberto. É. Tal. Mas mais com hangar, vai. Aham. Menos com um lugar como esse. E se tem algo do qual me ajudou a pensar assim, por incrível que pareça, e aí eu talvez vou acabar chocando, e por favor não me entendam mal. Uhum. Mas o fato de eu não nascer dentro de uma igreja me ajudou, cara. Claro. Você Porque veio aí. de outro lugar. Porque aí você não. Eu percebo que algumas pessoas que estavam dentro da vida da igreja, que é cristão desde berço, nasceu na igreja, tem algumas limitações que elas não existem. Umas barreiras que não existem. Vive dentro de uma bolha que elas criaram, Não é entendeu? real, né? E que o evangelho ela não pode transpassar, que na verdade esse é o intuito do evangelho, sempre Furar essa transcender, bolha. transcender. E aí uma coisa que me ajudou é entender, falando assim, cara, por que essa galera se acha menos do que o outro? Ou o que ela está vivendo não é tão real a ponto de impactar o outro? Uhum, A ponto deles acreditarem que o que está lá fora é maior do que o que está aqui dentro. uhum. Eles são mais moldados do que. Uhum, Exatamente. Então, pera lá, tem alguma coisa muito estranha aqui. Então, a nossa fala e o nosso pensamento começa a nascer daí, de uma identidade da MUF de tipo assim, não, cara, nós somos uma onda do mover de Deus. O mover de Deus não é da igreja. O uhum, mover de Deus impactando a sociedade, envolvendo os lugares, mudando a realidade, é, é, enfim, servindo a sociedade uhum, de forma mais mão na massa mesmo, de se colocar e se dispor. uhum. Então, dentro do macro, que é o culto, que é o. Eu chamo de recreio às vezes, que é a hora mais legal, todo mundo junto. Você tem o micro, que são esses encontros, esses discipulados, que é de fato Exato. onde
onde essas pessoas são treinadas São e moldadas, são moldadas. treinadas ali. Tem o discipulado E é o que acontecendo, ninguém vê, né? o discipulado 1 a 1, que ninguém tira foto, Uhum. que não tem vídeo, que Ninguém não sai em posta. nenhum lugar. Aham. Tem os GCs acontecendo quinzenalmente. E o que vai para a internet é um culto que acontece 2 vezes no mês. É o que vai para a internet. E que tem um detalhe também, vou aproveitar para abrir um parênteses aqui. Cuidado com. Tudo que nós fazemos na Move, perdão, tudo que nós fazemos na Move voltada para a internet não é para dentro, sempre é para fora. Então, Quando vocês vão produzir alguma coisa, exatamente, sempre para fora, nada para dentro. Porque quem tá. Quem tá, velho. não precisa E estar geralmente, assistindo em você vai casa, pegar né? seu celular para mostrar para um cara que nunca foi para uma igreja. Olha aqui, ó, como que é a minha igreja. Olha aqui como que é Aham. a comunidade que eu frequento. Olha aqui. Então, tudo que a gente pensa, se você entrar agora no Instagram da Move lá, você vai achar que é uma comunidade, mas você vai ficar meio bugado lá, porque tem uma beleza, tem todo um preparo por trás, tem todo um pensamento por trás, tal. Mas esse é o nosso pensamento, de utilizar inclusive dessa ferramenta como uma ferramenta evangelística Uhum. também. Então, usar a internet, as tecnologias ao nosso favor também. Com o É, belo, o André falou isso, né? A Dynamos não tem medo da estética, né? nada, zero, Vocês se arriscam mesmo, né? zero. E a gente não é preso com nada, e porque a gente entende a nossa identidade, nós entendemos quem nós somos em Cristo. E, e as pessoas, por muito tempo, a gente já tomou muito na cabeça dizendo, esse cara é muito estético, né? Os caras só vê isso daí. Mas eu gosto de Francis Schaeffer. É, ó, que legal. Nesse negócio de tipo assim, cara, existe o belo, cara. Sim. O poético, O né? poético, isso é de Deus, cara. Isso também é. E a arte não precisa de explicação. E a beleza não precisa de explicação, né? Mas ela é resultado do interno. Uhum. Ela é resultado aqui. Então, como eu disse, não tem como a gente fazer uma coisa meia boca, sendo que a gente é apaixonado por Jesus, se relaciona com Ele e é tocado por Ele. Não tem como. Sim. Inclusive, eu acho que uma dificuldade da nossa geração é ser medíocre, sendo que você tem um relacionamento com Cristo, sabendo quem você é. Não dá para Uhum. ser. Uhum. Então, ser excelente, ou seja, fazer bem feito com aquilo que está nas suas mãos, com o que você tem de ferramenta. Uhum. Então, com essa parada de estética, a gente é muito tranquilo. Muito tranquilo, assim, cara, se tiver que fazer, a gente vai Vamos lá, fazer. vamos pra cima. Não, tranquilo. Dinheiro tem? Não, também. Mas Como a é que gente não faz? vai. É igual aqui, o pessoal acha que a gente manda alguém, nada, tudo é isso Não aí. tem, cara. Cara, Não mas sabe tem. uma coisa que eu tava pensando numa diferença da minha, que é a tua geração, para a geração de hoje? Porque a nossa geração, como a gente viveu na igreja mais tradicional, aí de repente vê um modelo de culto jovem, banda. É isso que você falou, a gente marcou, a gente pegou É o meio dois do caminho universos ali, no meio do caminho. Então a gente ficou muito impactado com, com a banda, com o show, com o culto de sábado, com caramba, luz, ai, vamos pôr um celofane, queimava, que ninguém avisava a gente que aquilo esquentava. Então, Derretia assim, tudo. mas era o máximo. Só que eu posso estar errado, por isso que aqui é o meu lugar, chama proposições. Né? Eu fico pensando que para as próximas gerações, e para essa agora que já é um adolescente agora, isso já não é mais assim. O cara já nasceu no meio do show, do espetáculo, do. A gente, meu Deus, eu no show da Oficina G3, a gente ficava contando aquilo por meses. E para esses caras assim, legal, eles, né? E vamos ser bem realistas. Hoje, as igrejas meio que se equipararam, assim, Sim, cara. sim, sim. Não tem uma diferença tão, nossa, gritante de caixa de som, iluminação de uma para outra. Não, pessoal, hoje mais facilidade, né? É, Mas sabe o que eu penso, cara? Só para não perder a linha. Ah, eu vejo que para essa e para a próxima geração, uma geração muito adoecida. E quando você falou assim, a gente tem 2 cultos grandes no mês, mas tem os discipulados, o etc. Eu fico achando assim, eu acho que essa galera da igreja pequena, que tem lá 3, 4, 5 adolescentes, eu acho que eles que estão com a cereja do bolo agora. Entendeu? Eu acho que a gente vai viver essa transição. sim. Porque a gente já tá naquela assim, da hora o culto grande, né? Não, mas tomar um café aquele dia. Eu vejo que tá vendo esse. Já não é mais tão assim, 1.000 pessoas. O cara vai contar mais sobre o café com 2 ou 3, que
que ouviram o coração dele, a ansiedade dele, o medo dele, o pânico dele, Sim. porque quase todos, né, aí sim, a gente vai assistir uma geração que quase na sua totalidade estará doente. Então, talvez a gente tenha que se tornar aquela ideia do pastor da alma, Uhum. pastor, a comunidade terapêutica. Então, assim, como você vê a importância, além do macro, que é belo, já não estamos negando isso, mas a importância desse encontro olho no olho, sem celular e ouvindo as dores, até para animar quem não consegue fazer o macro, tá com a cereja do bolo, tá lá com o encontro do 2 ou 3, que poderia ser uma comunidade Uhum. extremamente missional e terapêutica, e está tentando construir algo que já acabou, já talvez a próxima geração não ligue para isso. Sim. Então, assim, como você vê a importância desse novo movimento do 2 ou 3, do nanogrupo, daquela coisa mais. Não, os olhos nos olhos aqui, o tete a tete, o vida na vida, para mim é insubstituível. Uhum, Insubstituível. Isso aí, entre estar num culto e esse processo aqui, não precisa nem dizer, né? uhum, Como a gente falou há pouco, muito mais do que um culto, a gente prefere a mesa. claro. A gente prefere ali, estar olhando nos olhos, onde as imperfeições estão para baixo, onde a gente está na mesa dos iguais, a gente está ali conversando, a gente está trocando experiência, a gente está chorando, a gente está dando risada, a gente está ali, vida na vida. Então, só para não perder a linha de raciocínio, porque agora está começando a vir um monte de coisa aqui na minha cabeça Manda bala. aqui, e essa aqui eu acho que é a crise do podcast, né? Você continuar, porque é O uma seu, coisa... então, que é só. Nossa, O cara, seu isso tem que ser aqui... short. Não, vou ter que... Porque aqui a gente, na verdade, tinha que estar com café na mesa e não tem hora para acabar, né? E aí a gente vai e É. volta, e vai e volta, e vambora. Mas essa igreja, essa comunidade, vamos montar aqui um cenário. Essa comunidade que está ali com 5 irmãos, 10 irmãos, que está ali tentando fazer alguma coisa e etc., não pode de forma alguma desconsiderar o discipulado um a um ali, Uhum, estar junto, a comunhão. Mas eu não deixaria de lado, eu descartaria a possibilidade de começar também a desenvolver isso daqui, porque os dois têm a sua importância, uhum, entende? uhum. Eles se casam em algum momento. Ele tem a sua importância. Hoje, devido à internet, a quantidade de visitantes que a gente recebe é uma coisa absurda. A gente recebe, em média, aí, sei lá, se não me falha engano, entre 15 a 25 visitantes na Por Move, reunião. por Da reunião, Move. na Move. Fora os GCs, os pequenos grupos, que eles também têm as redes sociais deles, que eles também divulgam, que eles também têm ali. E isso daí é incrível. Então, eu não deixaria de ter isso, porque isso daqui pode ser a porta de entrada. Pode ser a porta de entrada um GC, mas também pode ser a porta de entrada um É, culto. Então, eu não descartaria a possibilidade de fazer, por mais simples que por seja. mais simples que seja. Claro, talvez seja um momento ainda de incorporar, de entender, de ter irmãos ali, pelo menos um ou outro ali que seja o seu braço direito, porque ninguém cresce sozinho, desenvolver equipe, ter essa disposição e tal. Mas eu estaria envolvido, sem dúvida nenhuma, no pequeno grupo, Uhum. fazendo ali uma coisa menor, mas visando lá na frente. Eu acho que está aí o papel do líder. É quase o evangelismo e o discipulado. Exatamente ali. Eu acho que tá aí a visão do líder, cara. Aham, De você aham. enxergar um pouquinho Mais à mais à frente. frente, cara. De você enxergar um pouquinho mais à frente. E foi mais uma vez disposição de formar a equipe. Uhum. Porque essa é uma Treinar a crise gente. de muito líder de homens. Achar que tudo é ele que tem que fazer, cara. Tudo é ele que tem que fazer. Não, quem tem que tocar? Eu. Quem tem que pregar? Eu também. Quem tem que fazer? Eu. Eu que Uhum. abro o prédio. Porque o pastor não vai porque ele entregou a chave na minha mão e falou que eu que tenho que fazer. E o prédio tem que ficar limpo no final. Então, esse cara vai estar esgotado muito cedo. Uhum. Eu encontrei vários líderes de jovens, pastores de jovens, Tá com esgotado 30 de anos forma... morto já. Não, 30, menos. Né? Menos. Esgotado, o cara está esgotado. Por quê? Não divide o peso do piano, Uhum. não tem disposição de treinar. Também porque muitas das vezes não tem um treinamento, ele não sabe como fazer isso. Não sabe como treinar, não sabe como levantar alguém, quais são os critérios para isso, para
ter uma pessoa que, sei lá, cuida de pequenos grupos aqui, um outro que cuida do culto ali, um outro que tem o ministério da banda ali tocando. Não sabe como que é o processo disso. E É, aí o cara segura, entendeu? centraliza demais, não Exatamente. treina ninguém, e no fim cansa ele e perde os outros, né? E aí, geralmente, o cenário é porque ele acabou de casar, tem uma filha pequena, e aí a esposa cobra em casa, o cara não consegue. Então, fica uma coisa assim quase que descomunal, fica insustentável Uhum. ali. Aí o cara deixa de lado, fala, não, deixa eu ir para uma parte de famílias aqui e tal, que vai me pesar menos, né? É mais tranquilo. É o que a gente vive escutando, é mais tranquilo lá. Não é mais tranquilo nada, mano. Todo mundo tem seus desafios, né? Não é mais tranquilo, Tranquilo. não Vai é mais pescar, né, tranquilo. mano? Tem a tranquilidade, vai pescar. Ainda assim, volta estressado. Esses vídeos de pescador. Cara brabo. Brabo. Eu acho massa. Cara, uma coisa que eu tenho percebido, e aí vou falar por nós, porque não sou historiador, né? Mas a época da juventude, todos os movimentos são gerados na juventude, revolucionários da história. A Os força. hippies, a força, etc. Tudo, os movimentos evangelísticos, os próprios evangelistas começaram ainda Uhum. quando jovens. Então, parece que a gente precisa algo para nos mover. E que na nossa geração está menos aliançado à questão das denominações. Eu vi essa ruptura e não acho que é ruim. Então eu vi uma geração que era extremamente apegada aos movimentos da sua própria denominação, principalmente das igrejas mais históricas, você tinha todo um enredo, e de repente agora você tem uma geração totalmente envolvida com questões que transcendem a localidade. Sim. Transcendem. Então o cara não foi no culto jovem, porque está tendo vigília lá da Batista, Na praça. na praça, e ele tá Tá lá. dentro. E aí ele faltou na escola dominical porque ele foi no acampamento sei lá, da Lagoinha. Então, assim, ou ele foi lá construir uma casa no teto, naquela organização, e foi na Hamburgada do Bem. Então, é, eu acho que cada vez mais o Ministério com Juventude, para além da atitude do evangelismo, da atitude do discipulado, parece que a gente precisa colocar um coração do que nos move, cara. Por que a gente está aqui? Uhum. Então, hoje, você percebe a importância de desenvolver algo para além daquele sábado à noite, para além da Dínamos em si. Você vê os jovens mais assim, e aí, pastor? E aí? A gente vai se envolver com o quê? Que congresso que a gente vai? O Descende, o não sei o que lá, onde a gente vai? O que a gente Sim. precisa fazer? Eu acho que aí tem duas perguntas dentro de uma, né? A primeira pergunta é a respeito dos movimentos para-eclesiásticos que a gente vê. Então, eu sou totalmente a favor de movimento para-eclesiástico e coisas que acontecem. Até porque movimentos para-eclesiásticos, eles têm data para começar, pode percorrer um bom tempo, não, pode durar pouquíssimo tempo. Mas o que eu tenho percebido é que boa parte dos movimentos que são para-eclesiásticos tem como culminar na igreja local. Eu Ele acho que isso, deságua lá, né? exatamente. Acho que isso não pode se perder, cara. Isso não pode se perder. Tem que desembocar na igreja local, tem que terminar ali na igreja local. E embora muitas partes dos nossos jovens acabam indo, sei lá, tem a vigília do camarada que acontece na praça. Ele não negocia com a programação da igreja local. Uhum, Porque na cabeça dele está muito consciente que eu faço parte de uma uhum. denominação, estou aqui e tal, de uma comunidade, e vou lá num momento extra aqui, num Tem outro uma momento, participação. numa participação lá. E quanto a isso, beleza. Se isso começa a interferir, aí eu acho que aí já é um problema. Uhum. Aí eu acho Que que já é um perde a problema. identidade. Exatamente. Eu acho que aí já é um problema. Vou aqui no culto da minha igreja local, vou lá no movimento do Zé na praça. Cara, os dois acontecem às 7 horas da noite. Não, você tem aqui, você tem a sua igreja local tal. Se fosse depois, e aí, Ou e vamos zero todo problema. mundo. Exatamente. Vamos todo mundo lá ver. Uhum. Exatamente. Eu acho que parte. E aí precisa ter da disposição também da liderança jovem, o quê? Cara, entender também o que está acontecendo lá. Porque tem muito pré-julgamento também, da É porque parte da a liderança. nossa liderança tinha muito medo, né? Muito, Cara, muito, presbiteriano, eu. muito. Você foi tocar ontem, que a gente tocava, né? Eu fui
quadrangular. Meu Meu Deus. Deus, Eu vou te contar velho. um episódio que Tem que se aconteceu. explicar 6 meses. Nós realizamos uma vigília, eu acho que você já ouviu falar, na Crossover. Sim, claro. Você chegou aí já, não? Não, mas já vi várias Não vezes. tem data, não tem nada, assim, Vocês vai acontecer. varam à noite. Vara à lembro. noite. E é lotado essa vigília. Lotado. Um dia nós realizamos lá a vigília, tá? Foi maravilhoso, tá? Terminou lá a vigília. Na outra semana, o pastor de jovens de uma comunidade aparece lá e fala assim, então, eu quero saber por que que vocês estão convidando o pessoal da minha igreja para vir aqui. Aí, não, mas a gente não convidou ninguém. É um evento que acontece aí, é uma vigília, acontece da meia-noite às 6. Inclusive não conflita, ou a gente achava que não conflitava com nenhuma programação. E vem quem quer, tá aí, vem quem quer, tal. E aí eu falei para ele, a grande verdade é que enquanto um camarada sai ali da sua denominação para vir para a nossa, o reino continua 0-0, cara. Sim. O placar muda quando a gente encontra o perdido. A nossa intenção tá nele, cara. Claro, Você pode ter total certeza. claro. Mas isso daí é uma estigma antiga, entendeu? Que o cara vem carregando ali. Perdi o mesmo. Perdi um membro da minha. E o cara tem ali um. Quase que ele deprime, né? Falei, cara, pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, entendeu? O que a gente tá fazendo? E aí, vem por outro lado, que é essa geração, ela, eu acho que ela é uma geração de extrema aliança, cara. Pelo menos eu tenho percebido isso. É Uma um geração de pacto, aliança, né? de propósito. Quando a gente enxerga propósito, tá Vai claro, morrer ali. eu vou ficar aqui, cara. Uhum. Mais do que visibilidade, mais do que remuneração, mais do que qualquer coisa. Enxerguei propósito. Posso depositar minha vida aqui, é aqui que eu vou ficar, cara. Uhum. É aqui que eu vou ficar, tem aliança. Me fala para onde eu estou caminhando. Talvez muitas das denominações e das igrejas tenham perdido membro porque não tem um propósito claro, não tem. Você conversa com o cara está fazendo culto pelo Você culto, segura o e a cara vida até pela os vida. 13, 14, Não, mas o mas cara quando não ele fica. começa a pensar, ele fala... Tá, isso vai dar onde? Isso até a própria pregação ela não sincroniza com o todo, entendeu? Uhum. E aí o cara olha uma hora e fala assim, cara, que não é para mim, eu vou para outra igreja. Ele não desvia. Uhum. Ele vai para outra igreja. O cara abre lá, ele faz uma lista, ele digita church no Instagram, vai vir uma lista. Né? Ele olha lá, que fica perto da cadeira, fala, cara, vou vir aqui, No cara, vou Google, lá já ver. põe no Waze Ele vai direto. lá, cara, ele vai lá ver, entendeu? Cara, Tranquilo. e caminhando pro fim, eu também queria. Eu queria fazer igual os caras do Podpah, tá ligado? As lives de 6 horas. Mas, assim, Vai nem embora. minha avó assistiria até o fim. Então, assim, Dormindo, dormir, dormindo. ai, que delícia. Mas quais são os sonhos, cara, que vocês têm, já que vocês estão sempre olhando, obviamente, à frente, quais são os sonhos da rede Move agora, os próximos passos, os próximos planos? O que está pulsando no coração de vocês? Ou ainda vocês estão nessa estação, não, ainda é isso mesmo, não temos nada pré-definido? Cara, Ou você não pode falar também. é um segredo, aqui que a gente segredo, guarda. Tá? Pelo amor de Deus. Quando nós assumimos a Move, nós tínhamos visto uma problemática que era o cara que era muito novo, ele não queria fazer parte da Move, e o cara que era muito velho assim, que tinha passado dos 30 anos, ele estava desencaixado porque ele não queria ser de uma rede de famílias, porque ele não tinha uma família, ele não era casado ainda, estava solteiro, mas ele também não queria fazer parte dos jovens, porque ele se achava super maduro para isso e etc. e tal. E aí eu comecei a orar, entender, e percebi que a gente tinha que aumentar o corredor, a esteira. E que a gente deveria proporcionar para cada uma das faixas etárias uma ação específica para cada uma das faixas etárias ali. Então, hoje, a Move existe e o cenário é esse daqui, dos 13 até os 17, dos 17 até mais ou menos os 25, dos 25, aí tem gente até de 38 anos dentro da Move. Mas cada um com uma programação. E aí, quando eu falo de um corredor mais largo, eu digo o seguinte, cara, hoje nós temos uma parte de missões, onde o cara coloca a mochila nas costas e vai servir lá no sertão da Bahia. Uhum. Que o cara de 30 anos, 25 anos, ele consegue fazer, ele se identifica lá nesse lugar.
Aham. O cara que acabou de se formar na sua universidade, ele pode servir num outro canto. E ele não sai do universo movie. Uhum. De igual modo, o menino que está aqui com 13, 14 anos tem uma programação específica para ele. Tem Uhum. uma ação social que é só para a galera dele. E ele está lá, desenvolvendo. Tem um outro programa que nós chamamos de Drop College, que é Pequenas Gotas nas Escolas e Universidades. São pequenos grupos lá dentro. Então, tem essa galera. Então, você está dentro do seu ambiente acadêmico, você não está desamparado. Você pode ser treinado para estar lá dentro. Eu vi o Então, Instagram. tá rolando lá. Inclusive, o Uhum. treinamento vai ser sábado agora. Então, tem para essa galera aqui. Puxa, eu queria falar de relacionamento. Mas uma coisa eu falo de relacionamento para essa galera de 13, outra coisa eu falo de relacionamento para essa galera de 30. Claro. Mas existe um material preparado para essa galera. Então, o cara entra na Movie hoje com 13, 14 anos, ele tranquilamente ele permanece lá por esse tempo. Então, o que a gente tem pensado é como a gente pode lapidar ainda mais Uhum. essa esteira, sabe? O cara está ali dentro, o cara tem um pensamento jovem, o cara está ali, encontrou propósito, senso de propósito, e o cara pode estar ali dentro ainda desenvolvendo. Então, teve treinamento de evangelismo semana passada. Eu nem sabia o que estava acontecendo. Tem uma liderança lá, Uhum. tal, a galera foi evangelizar e tal. Então a esteira é muito longa, o corredor é longo. Então Uhum. o cara se sente útil ali em todas as fases da vida dele. Ele Uhum. tem para entregar. E depois que ele está numa outra fase, ele continua entregando, só que aí dentro de um outro cenário, mas ele continua entregando. Então essa tem sido a minha preocupação, das pessoas enxergar senso de propósito dentro da igreja local, Do servindo lá. ministério local. Cara, vou te agradecendo aqui. Privilégio, eu tenho certeza que O privilégio é meu. muita gente. Eu sempre pergunto pro pessoal se tem design de personal style lá, porque assim, cara, não dá pra comparar, né? O André chegou aqui todo pomposo. Se tivesse, O a Ada, gente... então, tem quase um brechó dele. Então, assim, E tem um brechó na igreja, né? É verdade. Lá na aí igreja. vocês Não, mas isso não troca. não pegam antes, não, né? Chegou Um roupa boa. brechó. Esse aqui é do pastor, isso aqui Brincadeira. É só pra descontrair. Ah, mas, cara, obrigado. Eu sei que a turma que tá acompanhando aí, o cara da igreja de 5 ou de 5 mil, ficou claro pra gente, né? Cara, senso de identidade, senso de missão, senso de propósito, tá definido. É isso, E cara. conforme Deus vai acrescentando, a gente tem que se adequando Exatamente. as mudanças que Deus mesmo vai propor. Então, te agradeço, quero agradecer a todo mundo que está aqui. Você faz podcast lá, você sabe É o isso quanto que é aí. difícil. Aliás, cara, ó, também vai lá. Você tá mais Segue assim, lá, por segue favor. lá. Fazendo merchan, Negscast, segue lá. Não, você tá lançando uma vez por semana também, né? Uma vez por semana, toda segunda-feira, 7h30 da Então, o manhã. cara assiste o seu de manhã E o e o seu? meu à noite. Aí, Entendeu? fechou. Pronto, aí É isso. não faz mais nada na Pronto, vida. acabou. Você fica só assistindo podcast e perde o emprego. Mas assim, a gente está muito contente, muito feliz mesmo. E pedir mais uma vez, se você conhece algum líder de jovem, essencialmente alguém que está começando essa caminhada, essa trajetória ministerial, não precisa ser um pastor ordenado, nada, alguém que está vivendo o Ministério com Juventude, pega lá, manda para ele. Se você tem algumas perguntas, manda para a gente, nosso Instagram está lá, está disponível, o do Negs também, ele vai poder te responder, eu também, vai ser um privilégio a gente poder caminhar junto. Cara, agradeço as pessoas que serviram aqui, também aqueles que nos alimentaram. Meu né? Deus, um churrascão incrível, Não, cara. fala a verdade, hoje eu vou te falar. Meu Deus Eu no do Negscast céu. eu não sei se tem um Não, churrasco não tem nada disso. desse Vou ter tanto assim. Porque assim, eu falei pro cara, tem como você fazer um churrasquinho? Ele falou assim, vamos aí Meu queimar uma Deus. carninha. Tem Meu comida para Deus. 3 dias aqui. Então, Segunda-feira. agradecer. Hã? Segunda-feira tô aí de novo. Tá, se Deus quiser, né? Não sei se eu venho não, mas tá bom. Tô brincando. O Pedrão, churrascaria, ali em Diadema. Então você quer aqui do ABC, uma hora ou outra, passa lá. A gente tem anunciado todos os nossos amigos, pessoas que nos servem aqui. E a gente também está servindo você com o melhor que a gente tem. O Vitão, essa caneca que eu te mostrei, Aqui. pega aí, por favor. O Vitão do Infinito Brins, ele é aqui da igreja. Então, ó, eu já falei pro André, quando vocês forem fazer alguma coisa lá na Rede Move, vocês lembram do Infinito Brins, essa caneca que é top, não precisa ser uma dessa, Top. mas tem assim,
desde a de entrada até chegar numa coisa mais sofisticada, assim. Essa Como daí assim? é nível. Vou dar Não, só que é essa o que eu daí. vejo na internet, eu não vou vender. Isso aqui é só para quem sentar nessa cadeira. Então, mano, presente, Que tanto pro isso, gelado quanto obrigado. quente. Entra lá, gente, tá tudo aqui. Então a gente vai deixar tudo nessa descrição. Os arrobas da Dynamos, essencialmente do Ministério Move, da Drop, da Escola de Evangelismo. Tudo que você quiser, é só você colocar aqui nessa descrição. E a gente tem aqui um quadro que é maravilhoso, cara. Você não tem noção. É 2 minutos para o mundo. 2 minutos para o 2 mundo. minutos para o mundo. O que, que é? O Gabriel vai fechar aquela câmera em você Tá. e você tem 2 minutos. O mundo inteiro parou para assistir. Não tem mais nem fuso horário. Cara, Todo mundo ligou e você vai poder falar uma mensagem de 2 minutos para todos os seres humanos, cara. Das Cara, que crianças aos mais responsa. velhos. A mensagem que está no teu coração. tá. Vamos aí, valendo? Valendo. Seguinte, Reverendo Martin Luther King Jr. tem uma frase que marca a minha vida, que é: se você não achou um motivo para morrer, você ainda não sabe o motivo pelo qual você está vivo. Então, certamente existe um fogo que queima no seu coração e um motivo pelo qual o Senhor te sustenta até hoje, que vale a pena você dar a sua vida. Então, é para isso que o Senhor te chamou, é para isso que o Senhor tem colocado fôlego aí nas suas narinas, por conta disso que queima no seu coração. Se você ainda não achou um motivo pelo qual vale a pena morrer, você ainda não entendeu o motivo pelo qual você está vivo. É isso. Muito bom, cara. É isso. Emocionado, quase chorei. Então é isso, gente. Muito obrigado por você nos acompanhar até aqui. Se você não entendeu isso, não sabe qual é o seu propósito, peça a Deus. Peça a Deus. A Bíblia diz, né? A gente tem que pedir a Deus e Ele vai trazer essa orientação. Toda segunda-feira, 7h30, tem podcast novo do Negs lá no canal dele e às 9h, às 21h, aqui no nosso canal Proposições. Sejamos uma bênção e até a próxima. Um abraço.